Olá, amigas, amigos do Facebook. Vamos à nossa live desse 5 de agosto de 2020, uma live que a gente vai dedicar ao tema cultura. Mas eu queria começar essa live prestando a minha solidariedade ao povo libanês, que está passando, o Líbano está passando por uma grande dificuldade desde ontem, a explosão no porto, ainda não totalmente determinada as causas, mas que causou um grande número de mortos, provavelmente em torno de 200 ou mais mortos, quase 5.000 feridos ou mais, uma destruição a 300 mil pessoas desabrigadas em Beirute, destruição de uma reserva de trigo para que garantiu o consumo do país por 6 meses. Então, uma tragédia imensa, né? E o Líbano, junto com a Síria, foram países que contribuíram muito para a formação do Brasil. Nós temos uma grande comunidade sírio-libanesa no país, muito concentrada em São Paulo. Inclusive, lembrar de alguns amigos aqui, o professor Gebara, o Aparecido Odiage, Pelão, família Sader, tantos libaneses que são amigos nossos e contribuíram para alguns aspectos da nossa cultura, né? Da cultura culinária, a esfirra, o quibe, a kafta, o charuto ou o mafufo, em alguns lugares chamam o charuto de mafufo, né? O tabule, tantas coisas boas que nós incorporamos na nossa tradição culinária. Então, minha solidariedade, e muitas vezes o povo sírio e o povo libanês foi tratado de maneira pejorativa, né? Tem um caso de Jaboticabal, acabei de conversar com o professor Gebara, onde é o museu da cidade, era chamado Palácio da Turca, né? Porque os sírios e os libaneses eram chamados de turcos, pejorativamente, é bom que se diga. E a Turquia é um outro país, né? Sírio e libanês são povos árabes. A turca é a dona Azize Abikalil, que, na verdade, acho que era síria, não era libanesa, mas são países vizinhos. Então, nossa solidariedade à comunidade libanesa no país, né? Abraço aos nossos amigos libaneses. Momento duro, o Líbano estava tentando superar um problema sério, político, militar, econômico, e agora vem essa tragédia de grandes proporções. Mas vamos lá, vamos falar da cultura. Estou vendo que esse tema é um tema que atrai a atenção das pessoas, não é? Estou vendo aqui a professora Carlota, o professor José Antônio, o professor Adriano, o Ica também, né? Então, militantes de diversas maneiras da cultura. Esse programa não poderia deixar de ter inspiração da nossa poetisa maior, a Cora Coralina, a Ana Lins, que era o nome verdadeiro dela. Cora Coralina era o nome artístico. E já no nome, escolhido por ela, já no nome ela revela a sua capacidade de fazer poesia, Cora Coralina, nome muito bonito. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa pela situação dos equipamentos culturais da nossa cidade. Então, nós temos equipamentos importantes. A Estação de Eventos Cora Coralina é um equipamento importante, o Cine Teatro Municipal, o museu, a biblioteca, a Escola de Artes. Não que a cultura deva se restringir a esses locais. Nós temos que pensar em levar a cultura para os bairros também, né? Usar as praças, usar as instalações dos bairros, os próprios públicos nos bairros, para disseminar a cultura. Isso é fundamental.
né? Cultura, termos eventos, lazer para as pessoas nos bairros. É evidente que quando voltarmos a um período de normalidade, né? Nesse momento nós não podemos provocar aglomerações, mas vamos voltar. Então eu queria justamente que a gente pensasse e discutisse inicialmente a situação dos nossos próprios dos equipamentos culturais da cidade. Temos a concha acústica também, que eu estava esquecendo, né, que é um outro equipamento importante da cultural de eventos da cidade de Jaboticabal. Então, queria destacar algumas pessoas aqui já presentes. O Eugênio. Aliás, Eugênio, muito obrigado por você ter enviado um vídeo do seu João Leal. Eu não conhecia, não sei se vocês conhecem. O João Leal é um compositor, um senhor, né? Compositor de músicas sertanejas, aqui de Jaboticabal. Né? O Eugênio gravou algumas músicas dele e eu coloquei num dos vídeos, numa das postagens que eu fiz hoje, uma música dele. Então, sugiro que vocês depois procurem essa postagem. O Jonathan, Carlos Eduardo de Paula, Miriam, Anselmo de Souza, esse é um amigo da Bahia, a Bahia que tem tantas manifestações culturais, escritores esplêndidos, né? Como Castro Alves, Jorge Amado, Zélia Gattai, Maria Natalina Souza Fonseca, Maria Helena Vanucci. Ô, Maria Helena, prazer tê-la aqui conosco. Mônica Bacarini, irmão e Mônica. Muito obrigado. Paulo Troiano, a Regina, a Rosária, o Edivaldo Raimundo, a Cíntia, minha filha também aqui, o Zé Américo Sarge, né? O Márcio José da Costa, muito obrigado. Mas eu queria fazer uma pergunta para... Vou aproveitar a presença da professora Carlota, que foi prefeita de Jaboticabal. Carlota, você acha que Jaboticabal tem uma boa disponibilidade de equipamentos culturais? Poderíamos ter mais? Como que eles estão hoje? Então, deixa eu adicionar aqui a professora Carlota. Acho que o microfone dela está aberto. Por favor, Carlota, fale um pouco de como você vê. Você investiu muito na cultura na sua gestão, sei, não é? Dinamizou a Festa Quitute, a Feira do Artesanato. Vamos lá. As bienais, né? Nós tivemos 2 bienais que, infelizmente, depois elas não continuaram. Eram uma proposta de reunir várias modalidades, vários tipos e modalidades culturais que eu acho de extrema importância. Mas nós temos o Cine Municipal, que tem que ser voltar a ser palco das atividades de teatro, de apresentações musicais. Eu considero isso muito importante. É claro que agora não podemos falar as aglomerações, mas já estava faltando isso. A questão de usar a Praça Doutor Joaquim Batista, como se fazia anteriormente, após as 8 horas nos domingos, com a banda Gomes e Puccini, para que todos possam apreciar a nossa banda, mesmo na escola de arte, aquelas apresentações. Espero que a Big Band possa voltar a acontecer. No teatro, teve uma época, né? O teatro e também o museu, como falo, o Museu Vivo, tinha apresentações no museu, tanto na nossa época, principalmente depois. Então, existem N locais, a concha acústica, os festivais, tudo aquilo que existia. Essas questões culturais têm que voltar a ser desenvolvidas, é claro, não nesse período de pandemia, mas eu sinto que muita coisa deixou a desejar. E temos que voltar a ter muitas atividades culturais, quando você diz, principalmente nos bairros, porque cultura se faz, né, não apenas para, mas se faz com as pessoas, com a comunidade, para que elas possam mostrar aquilo que elas têm para o restante da população.
É isso, Carlota. Eu penso que o Cine Teatro Municipal, lembrando que Jaboticabal tem uma história meio trágica, né? Em questão de cinema. Nós tivemos o famoso Politeama, antes de eu vir para a Sim, cidade, que sofreu um incêndio no final da década de 60, salvo engano. Antes, eu vim em 75 para Jaboticabal, já não existia mais o Politeama, era um estacionamento do Banco Bradesco naquela época, né? Então, nós tivemos um episódio muito duro na história de Jaboticabal, e quem vê as fotos do cine do Politeama vai reparar o quão bonito ele era, né? E o Cine Teatro lindo. Municipal é uma coisa que ficou aí, precisaria, de fato, estar pronto, estar sempre conservado, não é? Não pode ficar 1, 2 anos aberto, depois fecha. Isso tem que ter vida, tem que ter, porque também a movimentação cultural tem que ser mantida. É igual andar de bicicleta, né? Não pode parar, senão você cai, não é? Então você tem que continuar, e eu acho que o É Cine Teatro verdade. Municipal é uma judiação do jeito que está hoje, Carlos. Pode Como, falar, Carlos. Bacarim? O Cine Teatro Olha, o Municipal é Cine uma Municipal. judiação. Sim, eu me lembro bem que nós recuperamos o Cine Teatro Municipal, tivemos o apoio das arquitetas aqui de Jaboticabal, o Wilson Italiano, junto com as arquitetas, a Vani Stephanie, não me lembro o nome da outra, fizeram um trabalho maravilhoso, né, recuperando a parte interna. É claro que ainda ficou muita coisa para ser feita, mas tem que ter uma continuidade, principalmente porque nós temos, enquanto gestores, nós temos que ir atrás de recursos, de verbas, né, que depois se transformam em recursos, principalmente na área cultural. E eu sei que hoje nós vamos ter aí a lei, nós já temos aprovada a lei Aldir Blanc, sei que você vai falar sobre isso, então está na hora, Jaboticabal tem um conselho de cultura do pessoal ir a campo para conseguir recursos para a cultura dessa nossa cidade, que tem 192 anos, é isso, Bacarim? Falei certo? Certíssimo. Ah, Quase então, 200, né, Carlota? Mais 8 são 200. mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. É isso aí. Olha, fizemos muitas coisas sob a batuta da professora Valquíria Borsari Birag, com todos os colaboradores, né? Não vou falar nome para esquecer de alguém, mas foi um período que eu considero muito rico para a cultura Mas jabuticabalense. não pode esquecer da Zezé Couto, que já Ah, sim, faleceu. Zezé Couto. Zezé Couto, A Denise N, a a Mônica Mônica Goraine, Reino, Mônica é, Eno, e a tem Denise Enes, muita a gente. Denise na escola de arte, os Isso. meninos, né? Todos aqueles meninos que trabalhavam aí na banda. Foi maravilhoso, viu? O Paulo, que era regente da Big Band, e aí vai, senão eu vou ficar falando e a live é sua. Não, Carlota, obrigado. Eu agradeço a sua participação. É, vamos dar continuidade aqui. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, não é isso? Os titãs estão certos. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Né? Nós temos que ter alegria. Estamos passando um momento muito duro, mas nós vamos superar isso tudo. Eu estou vendo, eu deixo ver mais algumas. Silvia Brandão, boa noite, amiga. O Zé Jorge Gebara, o Lineu Zucco, lembrando aqui de uma passagem boa, Lineu, do Belchior vindo a Jabuticabal, né, cantando na frente da catedral. Né? E o Orivaldo Brisa sempre foi um grande fã do Belchior. Belas lembranças, Lineu. O Edivaldo Raimundo, lembrando também que poderia aproveitar a antiga igreja São Judas, lá na Nova Jabuticabal, a Rosângela Vaz, né? Boa noite, doutor e família, abraços. O Zé Américo Sárgio, o Carlos Eduardo de Paula,
a Silvana Donati. Boa noite, Bacarim, Carlota, Silvana Donati, lá de São Carlos. Abraço, Silvana. Boa notícia hoje da Universidade Federal de São Carlos. Isilda Anjos, a Isabel. O José Jorge Gebara está dizendo aqui, muito importante as comemorações nos dias 1º de maio. Boa lembrança, Gebara, isso mesmo. Miriam Góes, né? Cláudia Troiano, Zé Américo Sarge. Jabuticabal poderia sediar o Festival Violeiro para incentivar cantores de Jabuticabal ao profissionalismo da música. É isso mesmo, né? Acho que há muita coisa para a gente pensar. A Kalinka Lacorte. Ô Kalinka, né? Lembrando da minha filha, Clara Bacarim, que é uma escritora. Eu me emociono muito com o que ela escreve, né? Mas aí eu sou suspeito. É corujice minha e da Miriam, mas de fato eu concordo com você. São emocionantes os textos, muito sinceros, né? Muito viscerais da Clara Bacarim. Fabiana Evaristo participando, Zé Ernesto Poli sempre com a gente, Bete Carvalho, Miriam agora lembrando da Bete Carvalho aqui em Jabuticabal, Martim da Vila esteve aqui também entre nós, né? Bienal, um sonho. Bom, mas eu quero falar com um militante do teatro aqui da nossa cidade, com o Zé Antônio, que estava sumido. Ô Zé, você estava sumido por quê? Está com medo do coronavírus? É isso, né? Mas tem razão, tem que estar mesmo, né? Então, vamos conversar um pouquinho com o Zé Antônio, para ele contar a experiência do teatro, como que está, se tem grupo ativo na cidade ainda, o que precisa, né? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Zé. Tá bom o som. Então tá bom. Tá dando um teste aqui, porque para mim é novidade, né? Vivendo e aprendendo, Zé. Sempre é tempo. Sempre é tempo para aprender, não é? E ainda mais no teatro, falando do teatro, como você bem colocou, realmente a minha jornada no Teatro Jabuticabal foi muito feliz. E é ainda. Mas no momento, Bacarim, no momento nós não temos assim uma movimentação teatral significativa em Jabuticabal, né? Temos assim nos arredores, mais precisamente Monte Alto, que é o pessoal que eu tenho mais contato atualmente. Mas como a Carlota já bem colocou, na época da Valquíria, Denise, a Zezé, poxa vida, a coisa era diferente. Acontecia, Bacarim, acontecia bastante. Nesses eventos bienais, nas duas bienais que houveram, nas festas do Quitute, enfim, em todos os eventos que aconteciam culturalmente, tanto artísticos, culturais, envolvendo não só o teatro, todas as outras artes, era muito gratificante, era glorioso. Hoje, eu, assim, estou realmente... É lógico, acho que todos nós, né, estamos afastados aí dessa questão física. Teatro é físico, né? O teatro a arte viva é diferente de uma videoconferência, por exemplo, né? Se a gente estivesse junto aqui conversando, a gente estaria, sei lá, respirando o mesmo ar, falando ao mesmo tempo, e, eventualmente, a coisa não é a mesma coisa, não é? Mas, assim, vamos voltar ao teatro aqui, vamos falar um pouquinho da experiência do Teatro Jabuticabal. Fico muito feliz, né, de ter vivido essa época. E quando eu cheguei aqui em Jabuticabal, em 1998, era, então, a Carlota, a gestora municipal. E vinha uma grande movimentação, assim, de grupos de teatro, nas plásticas, enfim. O teatro funcionava muito, muito mesmo, quanto a música, né? As artes plásticas, tudo funcionava. Depois
de um certo tempo, né, quando nós deixamos aí a gestão municipal, eu realmente já não vi mais nada acontecer significativo. Você falava dos espaços, né, dos instrumentos, não, bom, enfim, né, dos espaços... Equipamentos, isso, equipamentos. Isso. Nós temos vários equipamentos ainda sustentáveis. Eu acredito que eles precisam ser reocupados, na medida do possível, lógico, né? No momento certo, no momento que for providencial. Não é agora, mas precisa ser retomado, sim. Principalmente o Cine Teatro Municipal, que, se não me falha a memória, eu e o José Adriano Tenerique, parceiro antigo aí, parceiro inicial aqui em Jabuticabal, com relação às artes, e a gente conversava muito sobre isso. Você falou do Politeama, me trouxe várias lembranças de pesquisas que a gente fez sobre o Politeama. A mãe do José Adriano Tenerique, a falecida Neide, ela frequentava esse teatro, né? Ela, puxa vida, ela teve acesso assim, a grandes ícones da música, do rádio. Ela teve acesso, ela assistiu esse pessoal lá, ela viu, né, esse pessoal lá, pessoalmente, ali, puxa vida, em Jabuticabal, né? E no Politeama, o Politeama que hoje virou o Banco do Brasil, e hoje é o Banco do Brasil. Mas, enfim, e o Zé Adriano, nessa empreitada toda nossa aí com relação à pesquisa artística aqui em Jabuticabal, nós fizemos um levantamento na época do que poderia ser feito nos espaços. O Cine Teatro Municipal, nosso Cine Teatro Municipal, de acordo com pesquisas que foram feitas na época, se eu não me engano, ele foi o terceiro ou quarto teatro construído no Brasil. A PRG4, a rádio PRG4, meu avô, José Azevedo, ele tinha um programa de rádio lá, com um grupo de choro, chorinho, ele era um grupo de chorinho, e jazz, banda jazz, e ele trabalhou muito lá. Oi! Tem muita coisa para a gente levantar, ressaltar, né? Essa lembrança da história do Cine Teatro Municipal, que tem que ser ocupado, né? Inclusive pelas gerações novas, tantas manifestações que os jovens têm de cultura hoje, né? E que precisam de espaço. Eu acho que a gente tem que, de fato, valorizar. Eu queria, inclusive, lembrar de uma dificuldade agora do momento, viu, Zé? Mas antes disso, deixa eu só passar aqui por mais algumas pessoas. O Lucas Cordeiro Rigonato, seria legal termos festivais municipais de teatro e música, e vai ao encontro da sua fala, né? O Cláudio Lito está falando aqui também, nos cumprimentando, aqui de perto, de Itaiaçu. A Isabel Ferreira, lembrando da vinda do Sai Guarabira, em Jabuticabal, né? Eu lembro da vinda da Simone Toquinho, deram show Roupa Nova aqui em Jabuticabal. Tom Zé. Né? Tom Zé veio aqui. Os novos baianos, no começo de 70, da década de 70, vieram aqui em Jabuticabal também. André Fernandes Silva, administração maravilhosa, ótima gestão. Não sou petista, mas da administração sua e da Carlota. Tia Lolota, essa eu não sabia, viu, Carlota? Que entregaram aqui, ó. Modo carinhoso, que chamavam, foi muito, tinha tudo o ano todo, principalmente o carnaval, que se acabou. É verdade, é uma tradição, mas a gente, quem sabe a gente recupera. Volte, traga alegria, a nossa cidade tão esquecida. Ricardo Ravazzi também, colocando um texto grande aqui, não podemos esquecer que o Acarim foi que implantou a massificação de esportes. Esse é um tema que nós precisamos discutir numa live especificamente. Né? E o Bala tem razão, o Bala tem razão. Cultura e esporte e razão. Né? Eugênio Ferreira, de novo, participando.
Mas agradeço, viu, Zé? Agora eu queria tocar num assunto, porque senão Sivuca nos festivais, a Isabel Ferreira está lembrando. Esse eu não lembrava, viu, Isabel? Do Sivuca aqui em Jabuticabal, um grande músico brasileiro, né? Um músico respeitado no mundo inteiro, acho que mais respeitado no mundo do que no próprio Brasil. Um grande instrumentista e cantor também, né? Eu não lembrava dele ter vindo ao Jabuticabal, mas é uma grande lembrança. A Vicência Bretas, filha da Cora Coralina, também esteve aqui na nossa biblioteca, falando da mãe, falando dos seus livros. Bom, tanta coisa legal, mas nós precisamos pensar na atualidade também. E aí eu queria explorar, né, no final dessa live, para que ela não fique muito extensa, já ficou, né? A chamada Lei Aldir Blanc, que foi recentemente aprovada, que, como as atividades culturais estão suspensas, há muitas dificuldades de sobrevivência de artistas. Então, a Lei Aldir Blanc foi aprovada justamente para isso, e precisa de uma intervenção imediata do município, né? A Lei Aldir Blanc foi de autoria da deputada Benedita da Silva, foi relatada na Câmara dos Deputados por outra deputada do Rio de Janeiro, a Jandira Fegali, né? E ela destina 3 bilhões de reais para as atividades culturais no Brasil. Esses 3 bilhões, 1,5 bilhão vão para os estados e 1,5 bilhão para os municípios. Tem critérios para a destinação desse recurso. E Jabuticabal foi contemplado, a cidade de Jabuticabal foi contemplada com 547.106,32 reais. Eu vi os números lá. Opa, Zé Ricardo Ferreira aqui, fazendo um questionamento, né, sobre segurança, emprego e da cultura. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, viu, Zé? Eu acho que as coisas podem muito bem caminhar juntos, né? Não há por que achar que investimento em cultura significa não desenvolver a cidade. Não vejo dessa maneira, mas é um direito seu pensar assim. Mas Raimundo Nonato, boa noite, chegando agora, mas é sempre bem-vindo. Ângelo Benetti, né? Um participante aqui da educação da nossa cidade, diretor de escola. Bom, mas essa ajuda emergencial, essa ajuda da Lei Candir, ela prevê que 547 mil reais, 550, vamos arredondar, né? Vem para Jabuticabal. E isso tem 3 destinos. 20% dela tem que ser para editais, para prêmios, para capacitação. Então, a cidade tem que gastar 20% de quase 100, um pouquinho mais de 100 mil, né? 100 mil reais com esse tipo de gasto. E os outros 2 destinos são para subsídio a espaços coletivos, que pode receber de 3 a 10 mil. Então, a Escola de Artes, por exemplo, pode ser contemplada. E também para auxílio emergencial de artistas, né? Que poderiam receber por 3 meses 600 reais, com vários critérios, artistas, artesãos, que estão com dificuldade agora, muitos músicos pararam com as suas atividades nesse momento. Aliás, nós teríamos a presença, mas era por questão de horário, não pôde estar com a gente, de uma música da cidade, da Júlia, né? Estaria aqui com a gente, mas também pode ser destinado à renda do pessoal que está com dificuldade de sobrevivência diante da suspensão das atividades culturais nesse período. E eu queria conversar nesse sentido com o professor Adriano, né? E ver, ele tomou algumas informações sobre como que está isso na cidade de Jabuticabal, como que deveria acontecer essa distribuição, né, Adriano, desses 547 mil, que
eu acho que ainda não chegaram em Jabuticabal, né? Esses recursos ainda não chegaram. Mas como que deveria ser distribuído isso, né? Então, Adriano, fala aí para a gente o que você está pensando, né? O que você já percebeu disso. Bem, professor, boa noite a todos que estão nos assistindo. Professor, é um recurso muito bem-vindo para a nossa cidade, né? Eu acho que a deputada Benedita da Silva, ela foi muito feliz, digo de passagem que é do Partido dos Trabalhadores, essa deputada, em criar essa lei. Eu li o texto, está bem elaborado, bem engajado. Essa verba ainda não chegou ao nosso município. Infelizmente, ainda não foi feito todos os trâmites que tem que ser feitos para que seja liberado ao município. Mas eu acredito que nesse mês de agosto esteja chegando aí para que possa atender aos nossos artistas que estão desamparados nesse momento de calamidade pública, né, do Covid-19. O senhor falou muito bem, eu gostaria de lembrar que de tantos cantores que foram falados, tantos cantores bons que nós temos hoje, né, tanto na moda de viola, como cantores do rock, e entre outros estilos musicais, que estão parados e dependem de um auxílio aí para poder ter uma ajuda na sua sobrevivência. Esses R$ 600 que viria aí por 3 meses vai ser muito importante. Mas eu acredito, professor, que a questão da importância também é observar como esse dinheiro vai ser gasto e como vai ser dado. Por algumas informações que eu obtive, tem mais ou menos cadastrado 160 pessoas atualmente como sendo do setor da cultura, né, que poderiam, a partir do momento de investigação, dentro de todos os trâmites que o edital pede, podem estar recebendo aí os R$ 600, e se for mulher com arrimo de família, pode ser dobrado, né, pode chegar a 1.200. Eu só penso que nós temos que, então, ter um cadastro bem elaborado, buscar aqueles artesãos, como o senhor bem falou, aquelas pessoas mais simples que têm um artesanato e vendem seu artesanato, e muitas vezes não vão se inscrever, né, para poder ter acesso a essa renda, que o setor da cultura de Jaboticabal, a Secretaria de Cultura, procure por essas pessoas, procure ver essas pessoas que realmente, os artistas que são aqueles mais desamparados, né, para que possam ser atendidos nesse momento, e que seja colocado aí, que seja criado para um comitê que possa gerenciar, que possa fiscalizar os gastos dessa verba, né? E até mesmo para quem está indo essas verbas, né, professor? Porque a verba vindo já é um grande auxílio para nós. Agora, a verba sendo muito bem utilizada, principalmente para aqueles que mais precisam da área da cultura, isso vai ser de grande valia para todos nós, principalmente para os artistas da nossa cidade, professor. Artista como o Alex, artista como a Chara e grandes outros nomes, que o Jaboticabal já foi conhecida como a cidade da música. E nós ainda temos grandes artistas. Eu tenho um amigo meu que ele não é um artista por profissão, mas é um grande músico, tá? O Jean, também. E eu acredito, como professor, que a educação deve estar ligada à cultura a todo momento. A cultura faz parte da formação do indivíduo, né, professor Bacarin? Nós temos que ter aí uma grande solidariedade com os nossos artistas, independente de qual área eles atuam. Nossas crianças, nossos adolescentes merecem ter uma cultura de qualidade em Jaboticabal, que Jaboticabal volte a ser uma cidade conhecida como a cidade da música, como a cidade das artes. É isso que eu espero, professor. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado pela sua colaboração. Bom, eu acho que é isso. Cultura faz parte da nacionalidade. E o Brasil tem um aspecto muito interessante nesse sentido, né? O Brasil é um país de miscigenação, que recebeu muitos povos da Europa, da Ásia, da África, mesmo da América Latina, né? Quantas pessoas vieram ao Brasil e moram no Brasil, e nós fomos criando uma cultura miscigenada. Isso é muito bonito e tem que ser valorizado. Isso não é um passatempo tão somente, embora seja também, né? A gente tem que ter lazer, diversão, mas a cultura faz parte da manifestação de um povo. Aliás, os povos
reforçam e destacam muito e dão muito apoio às suas manifestações culturais. Nós não devemos ser diferentes, né? Devemos nos orgulhar dos nossos artistas, das nossas manifestações culturais. E lutar, reforça essa necessidade de nós acompanharmos esse auxílio emergencial, esse auxílio para a cultura que está vindo à cidade, para que as pessoas sejam de fato beneficiadas, né, diante das dificuldades que nós estamos tendo nesse momento, e daqui a pouco a gente vai ter uma outra situação, com mais possibilidade de nos encontrarmos, como é bom nos encontrarmos nos espaços culturais, né, darmos risadas, nos abraçarmos, observarmos os nossos artistas, nos emocionarmos com as manifestações culturais, isso é muito importante na nossa vida, realmente. Bom, mas muito obrigado a todos, a todas, né, por essa participação, e vamos lá, até uma próxima.